rodada desta terça-feira de negociações entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul, na Turquia, terminou sem um acordo assim carimbado, mas com avanços. Sobre esse assunto, vamos conversar com Manuel Furriela, professor de Direito Internacional da FMU. Seja muito bem-vindo, professor, ao RF News. Boa tarde. Boa tarde. Foi apresentada uma proposta, de neutralidade da Ucrânia em troca de garantias de segurança. Esse seria o primeiro passo para um acordo de paz mais para frente? Sem dúvida. Nós já temos alguns elementos que começam a dar uma indicação de começo de negociação firme de acordo. O primeiro deles foi a intermediação da Turquia, porque sempre é interessante que um Estado terceiro, um outro país, que tenha confiança, que seja de confiança das partes em conflito, aí no caso da Rússia e da Ucrânia, se envolva. A Turquia se apresentou para isso, ofereceu o seu território, então as conversações já começam em território neutro, em território turco. A Ucrânia já ofereceu aí uma proposta, uma primeira proposta, que é de não ingressar na OTAN, na Organização Militar do Atlântico Norte, ficando dessa forma isenta. Isso favorece bastante ao acordo. E a Rússia também já deu uma indicação de que não exigirá mais que o governo ucraniano seja diretamente alinhado à Rússia. Dessa forma, se o governo russo entende que um Estado neutro também serviria, então a gente já tem um progresso muito grande em direção a um acordo. Agora, o que a gente não pode é ficar com expectativas de que seja muito rápido, mas é um início bem importante de um processo de negociação. As sanções econômicas podem ter tido realmente um efeito, já que o bilionário russo Roman Abramovich, do Chelsea, até participou dessas negociações, não oficialmente, mas estava lá no local. Você acha que esse boicote que aconteceu até para os oligarcas russos, isso ajudou nesse avanço, nesse pequeno passo aí para a paz? Eu acredito que ainda não chegou a ter esse efeito. Nós temos, sim, sanções robustas, elas nunca foram desse tamanho em nenhum período da história. Então, nós temos vários estados, vários países que estão sob sanções, é o caso do Irã e da Coreia do Norte, mas no caso da Rússia, as sanções elas vieram muito rápidas e robustas, e, como você mencionou, atingiram também os oligarcas, os empresários diretamente nos seus investimentos no exterior. E como a gente sabe que a Constituição e o apoio ao governo de Putin vem desses grandes empresários, que lá eles chamam de oligarcas, então, a partir do momento que eles começam a ter prejuízos com as sanções, a pressão também se inicia. Mas, na verdade, Putin se preparou para essa guerra sabendo que viriam sanções. Então, eu acredito que ainda nesse momento elas façam efeito suficiente para empurrar a Rússia para um acordo. Mas eu acredito que elas diminuem o fôlego, a pista de conflito. Então, o que a gente tem nesse cenário? O prolongamento do conflito será provavelmente inexistente, provavelmente ele não vai durar muito, por conta desse fôlego diminuído com as sanções. Mas agora, aí, há pouco mais de um mês do conflito, eu acho que ainda não é esse o efeito que a gente veio via sanções. Eu acho que as sanções teriam um efeito um pouco mais para frente, caso a guerra se prolongue. Mas no caso da neutralidade, aí da Ucrânia, o que significa isso? Explica para a gente, para todo mundo entender, quem está em casa. Qual seria esse tipo de neutralidade? Bom, a Ucrânia, até 1990, 91, ela é até interessante, fazia parte do mesmo país que a Rússia, que vocês devem lembrar que era a União Soviética. Quando houve o fim da União Soviética, a Ucrânia se tornou um país, um Estado, a Rússia se tornou outro. E, a partir daquele momento, a Ucrânia ela esteve sempre muito próxima da Rússia até 2014. Em 2014, a população ucraniana fez muitos movimentos, o que fez com que caísse um governo na Ucrânia que era a favor da Rússia. A partir daquele momento, a Ucrânia tomou uma decisão de começar a se desenvolver com relações com a Europa Ocidental, inclusive a vontade da Ucrânia era se tornar membro da União Europeia, como muitos estados, muitos países são, e também fazer um acordo militar com a OTAN. O que é a OTAN? A OTAN é um grande acordo de países, principais economias do mundo, que é o caso dos Estados Unidos, Canadá, Europa e alguns outros estados, alguns países, para que, em conjunto, eles se protejam no caso de invasão.
e a Rússia, obviamente, não faz parte. Então, a Rússia está de um lado, esse bloco que a gente chama de OTAN de outro, e a Ucrânia estava caminhando para entrar na OTAN. Se a Ucrânia entrasse na OTAN, qual era o receio dos russos? Que militares americanos, da Europa, assim como equipamentos, bases, mísseis, fossem instalados na Ucrânia, ou seja, na fronteira com a Rússia. Então, o que a gente tem agora nessa negociação? A Ucrânia falando, olha, eu cedo num ponto, eu não vou entrar mais na OTAN. Então, aquele receio que a Rússia tinha dessa instalação de armamentos militares de estados que não chegam a ser seus inimigos, mas estão de um lado oposto, não vão se instalar mais lá. Então, o que a Ucrânia está dizendo? Olha, eu aceito ser neutra. Eu nem vou ficar a favor de vocês, russos, nem vou ficar a favor militarmente dos países com os quais você tem receios. Então, isso seria a neutralidade. Uma neutralidade de que a Ucrânia vai prosseguir independente, vai prosseguir nos seus caminhos aí de desenvolvimento, mas sem se envolver, sem apoiar estados que sejam opostos aos interesses da Rússia, ficando neutro, nem do lado russo, nem do lado dos estados aí que são membros desse grupo que eu mencionei, que se chama OTAN. Mas, para isso, a Ucrânia teria que se desarmar totalmente ou só uma neutralidade internacional, de diplomacia? A Rússia até exige, esse é um ponto importante na sua pergunta, né, que a Ucrânia não tem equipamentos militares. Mas, pelo processo de negociação, acho que ela vai aceitar que a Ucrânia se rearme. Porque o grande problema para a Rússia em relação a esse assunto, tem outros problemas que a gente pode explicar, mas o principal era, imagine só, numa grande fronteira, como é da Ucrânia com a Rússia, a instalação desses militares americanos e europeus e de equipamentos, né, como a gente mencionou, bases aéreas, enfim, numa região de fronteira. Então, afastando isso com a neutralidade, eu acredito que vai ser aceito que a Ucrânia se rearme e tenha suas forças armadas. O grande problema é a presença, efetivamente, né, daqueles estados, daqueles países que a Rússia entende que tenha desavenças, que tenha desacordos. E a Rússia esperava essa resistência da Ucrânia? Não, é uma grande surpresa, inclusive, para o mundo todo. O que a gente tinha aí pela análise da Rússia? Ela imaginava que, ao invadir a Ucrânia, e a gente sabe que a Rússia é muito mais poderosa em termos armamentícios. Então, aqui, só para o seu telespectador saber, só os Estados Unidos disputam com a Rússia poderio militar. Então, nenhum outro Estado, nenhum outro país, mesmo poderosos como é o caso da China, da Alemanha, tem condições de disputar com a Rússia. A Rússia é muito mais poderosa. Então, a Ucrânia é muito menos. A Rússia imaginou que em poucos dias invadiria a Ucrânia e que o governo da Ucrânia também cairia, já que o presidente Zelensky, o presidente da Ucrânia, até antes do conflito, ele não era popular. Ele era um presidente já desgastado. A Ucrânia, infelizmente, mesmo antes do conflito, ela estava com muitos problemas de corrupção, de inflação, de desemprego. Então, a Rússia imaginou que invadiria, o governo cairia, eles dominariam o país e poderiam impor aí as suas exigências, né, que a gente já falou sobre algumas delas aqui. E não foi o que aconteceu. O presidente ucraniano se tornou um grande líder para a guerra, não estou falando dos outros problemas dele, mas para a guerra. Ele ficou no país, ele permaneceu no território, e ele é muito bom de discurso, ele é um excelente comunicador. Então, ele ficou com uma posição sólida, e a população ucraniana, mesmo tendo críticas a ele, acabou identificando que todo mundo tinha que se unir naquele momento. Então, a resistência da Ucrânia à ocupação russa é muito superior àquela que a Rússia imaginava que teria quando começou a invasão. Eu gostaria de saber também sobre essa surpresa, né, também da Ucrânia ter retomado alguns territórios ali perto de Kiev. Você acredita que isso ajudou também para iniciar aí um início de negociação? A Rússia, além, né, do boicote internacional à Rússia? Sim, não digo que é o fator principal, mas se fosse muito fácil, digamos assim, tomar a Ucrânia, ou seja, se você não tivesse a resistência que a gente falou, e até mesmo, né, a retomada de alguns pontos, né, o exército ucraniano, ele conseguiu, como você mencionou, retomar algumas bases, algumas regiões do país. Isso mostra que, pela resistência ucraniana,
ser superior ao que a Rússia imaginava, também torna-se mais interessante fazer um acordo agora, né? Porque se você tem uma situação muito fácil, os termos do acordo, as exigências mudam. A Rússia ficaria numa posição de poder exigir muito mais do que vai exigir agora. Então, essa resistência ucraniana, essa união internacional por sanções, elas melhoraram o posicionamento da Ucrânia numa negociação. A Rússia ainda está mais favorecida, tem uma força militar superior, mas a resistência, ao ser maior do que ela imaginava, também melhora a posição da Ucrânia numa negociação. O Vladimir Putin pode fazer um encontro virtual com o presidente francês Emmanuel Macron. Isso pode ajudar ou atrapalhar nessas negociações? Eu não vejo como útil, nem para ajudar, nem para atrapalhar. A França e praticamente todos os países da Europa, aqueles que são membros da União Europeia, do bloco, que é o caso da França, como você mencionou, eles ficaram numa posição, juntamente com os Estados Unidos, desgastada, porque todos eles aplicaram sanções à Rússia. Então, o presidente Putin, não acredito que vai imaginar no Macron ou qualquer outro chefe de Estado desses estados, desses países que aplicaram as sanções, alguém para ter tratativas. Por isso que a Turquia se tornou um país interessante, porque ele ficou numa posição neutra. Ele não aplicou sanções contra a Rússia, então ele mantém um bom diálogo com a Rússia e com a Ucrânia. Não é o caso, infelizmente, da França neste momento. Só para terminar pontualmente, você acredita que esse bilionário russo, né, dono do time do Chelsea, ele ajudou em alguma coisa nessa negociação ou não tem nada nesse sentido, ou você não tem essa informação? Não, eu não acredito que tenha sido útil. A gente sempre fica contente quando outras forças, né, ele é um oligarca. A gente mencionou aqui, a gente precisa entender que a Rússia, ela tem um lado, né, de apoio aos governos, no caso ao governo Putin, que é ligado a um setor empresarial que é dos oligarcas, uma expressão que eles utilizam lá, um pouco diferente do que nós temos no Brasil e em outros países. Lá é uma força muito mais poderosa. Então, se você tem a oligarquia a favor também de um diálogo, vendo que está tendo prejuízos com as sanções, né, e você tem um oligarca importante participando, há um favorecimento. Mas eu não acho que seja algo relevante para a negociação. O que eu acredito é que, por enquanto, quem tem a maior condição de negociação do lado russo, é o presidente Putin, porque o desgaste das sanções ainda não atingiu a sua credibilidade nesse momento. Se essa guerra se prolongar e com essas sanções tão severas, eu acho que outras forças dentro da Rússia vão assumir mais protagonismo, vão ter condições de participar mais ativamente. Mas, neste momento, é Putin que tem o principal poder de decisão do lado russo e o Zelensky do lado ucraniano. Os outros podem colaborar, podem mostrar também apoio ao acordo, uma composição, isso é muito importante, até mesmo porque a gente tem perdas humanas, prejuízos que a gente tem observado todos os dias. Mas a Rússia ainda decide via ou por intermédio do presidente Putin. Ou seja, só uma quebra ali na Rússia que poderia ajudar essa guerra a chegar ao fim. Muito obrigada pela sua participação, professor, e volte sempre. Excelentes esclarecimentos aqui. Aproveito para parabenizar pela qualidade do programa. Muito obrigada.